As informações do Cruzeiro neste domingão. Tem jogo do Cruzeiro contra o Flamengo com o Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Rodada 7 do Brasileirão. Começou na sexta-feira. Teve um empate entre São Paulo e Fortaleza, 0-0. Ontem foram 4 partidas. Fluminense 2, Sport 1. Sport é o próximo adversário do Cruzeiro, depois desse jogo do Flamengo. No meio de semana tem Copa Sul-Americana. O Sport que demitiu o técnico Pepa. Não venceu ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians 4, Internacional 2. Ceará 1, Vitória 0. E o Bahia derrotou o Botafogo por 1-0. Completando a rodada. Tem neste domingo Grêmio e Santos, 4 horas da tarde na Arena do Grêmio. Cruzeiro e Flamengo, 18h30 no Mineirão. E amanhã tem Red Bull Bragantino e Mirassol em Bragança Paulista, às 7 horas da noite. E na segunda-feira, 8 horas da noite, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Atlético Mineiro. São os jogos da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, o Cruzeiro está na 7ª colocação. O Cruzeiro com 10 pontos ganhos e ainda por jogar. Se vencer, encosta no líder Flamengo. Aí depende dos jogos de Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Cruzeiro precisa da vitória para continuar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Na rodada até aqui foi ultrapassado por Fluminense, Bahia e Ceará. Então é jogo importante e é contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o que vai acontecer em termos de tabela. Venda de ingressos, segue rolando. ingresso.cruzeiro.com.br. Ainda tem muito ingresso de vermelho superior. Ainda tem muito ingresso de roxo superior. Então bora lá, torcedor do Cruzeiro, a bola rola às 18h30. O Cruzeiro desde ontem concentrado na Toca da Raposa 2. O último treinamento do técnico Leonardo Jardim foi à tarde. O Cruzeiro de praxe não divulga a lista dos relacionados. Vamos ver se tem alguma novidade. Em relação ao time que vem atuando, o Leonardo Jardim preservou alguns titulares, tem todos à disposição. Escalação mesmo, somente 1 hora antes da bola rolar. Ele tem Fagner de volta, Fabrício Bruno em termos de Campeonato Brasileiro também está de volta. O Wanderson foi preservado, retorna ao time titular. Fica a dúvida quanto ao Matheus Pereira. O Lucas Silva também retorna entre os titulares. O Matheus Pereira volta ao time titular ou ele mantém Gabigol e Caio Jorge? Acho que essa talvez seja a única dúvida do técnico Leonardo Jardim para este compromisso diante da equipe do Flamengo. O Flamengo vem quase com o time completo, apenas Gonzalo Plata, que reclamou de um incômodo, ficou no Rio de Janeiro. Hoje tem Cruzeiro! Hoje tem Cruzeiro! Hoje tem o Cabuloso contra o Flamengo! Vamos saber as informações, as novidades desse Cruzeiro. Quem tá chegando? Como é que foi o apelido que o Piquitito colocou nele? O Tupete Azul, Emerson Pancieri. Boa tarde, Xará. É brincadeira, meu. Você já começa na minha canela aqui. Olha, mas foi o Piquitito, eu não fiz nada não, ué. Você viu que eu fiquei mudo, né, na jornada. Eu ficar mudo diz muita coisa. Ô, mano, legal, né? Que legal ver a nossa jornada do Cruzeiro. Parabéns pro Cruzeiro, 9 vezes campeão da Superliga de vôlei. É um time que jogou demais, conseguiu ali aquela virada importante no segundo set. Estava, né, em Paris acompanhando a seleção brasileira e lá estavam alguns representantes do Cruzeiro. Então, ver esses caras hoje também jogando a vida no Ibirapuera com a nossa jornada esportiva foi muito emocionante. Parabéns também pelo trabalho. Grande Simões, estamos aí. Simões, ele já tá pronto para fazer conta. Coloca o Simões para fazer conta, mano. A gente quer saber se o Cruzeiro vai conseguir avançar a posição em caso de vitória. Então, tá aí o exercício pro nosso Simões. Olha só, o Cruzeiro tá concentrado desde ontem.
na Toca da Raposa. O time fez um trabalho à tarde, fez um trabalho seguido de concentração para essa partida contra o Flamengo. E esse duelo, encarado com muita seriedade pelo Cruzeiro, para ratificar o bom momento. Sabemos do Flamengo, primeiro lugar, investimento alto, time que tem tantas peças que pode colocar até uma equipe completamente reserva e conseguir resultado importante. O Cruzeiro não. O Cruzeiro poupou 4 jogadores que estavam um pouco mais cansados, né? O Fagner, o Matheus Pereira, o Wanderson para esse início de jogo e o Lucas Silva. Mas essa turma, a informação que eu tenho, todo mundo treinou ok ontem, treinou bem, tá todo mundo firme e forte para essa partida contra o Flamengo. O jogo, eles entraram até na partida contra o Vila Nova ali no segundo tempo, foi bom para dar ritmo. O Leonardo Jardim já entendeu que ele não tem esse elenco tão extenso assim para mudar tudo igual o Flamengo fez. Sabe que no futebol brasileiro, e isso é com aprendizado diário, é com aprendizado aqui, muito mais do que livro, do que conversar com um com o outro, é com a mão na massa mesmo. Não dá, o futebol brasileiro não permite tantas mudanças, né? Até porque tem uma filosofia da manutenção do time. Você pode poupar algum jogador que tiver com uma propensão à lesão ou mais desgastado. E sendo assim, esse Cruzeiro praticamente pronto para a partida contra o Flamengo. Me chama a atenção o Gabigol. Por isso, acho que é um tema importante para a gente debater. Romano, Simões, quem nos acompanha. O Gabigol vive boa fase no Cruzeiro. Ah, mas não fez gol contra o Vila. Tá, mas a bola beijou a trave e ele deu uma assistência pro Caio Jorge. O treinador tá vendo um posicionamento diferente pro Gabigol na equipe do Cruzeiro. Tá vendo um jogador que pode fazer uma função até mais de um armador, de um garçom, né? Que tem característica para isso. Tem um pé esquerdo calibrado. Não erra muito passe. Então tudo isso está sendo construído no dia a dia na Toca da Raposa. Por isso, eu acredito que o Gabigol tem a possibilidade de começar o jogo hoje. Agora na vaga de quem? Do Matheus Pereira? Do Caio Jorge, não. Do Wanderson? Será que tira o Christian? Eu não sei o que está passando pela cabeça do técnico Leonardo Jardim, que deixou essa vaga em interrogação no time. O Gabigol, 1h13, pode começar a partida de hoje. Pelo menos é o que eu conversei com algumas pessoas agora de manhã, apurando essa informação. Leonardo Jardim está muito feliz com ele, com a postura dele. Falava isso na jornada esportiva do Vila Nova, falei nos programas também. É um cara que fala sobre plano de jogo, conversa, troca ideia, agrega valor, sempre brinca. Todos os jogadores estão muito tranquilos ao lado do Gabigol. Muita gente achava que ia chegar aqui, ia ser mascarado. Nada disso, nada disso. Muito pelo contrário. Muita gente vê isso no cara e fala que ele é assim. Não é. Pelo menos a informação que chega até nós é que não é assim. E por isso tá construindo um dia a dia bem legal na Toca da Raposa e por isso também pode começar a partida hoje como titular. Será que vai ter a lei do ex? Pois é, essa pergunta eu rolo pro Alexandre Simões. Será que Dudu pinta como titular, Alexandre? Gabigol. O Dudu. É Gabigol. É porque eu li a notícia do Dudu aqui e fiquei com o negócio. O Gabigol? Ô, Romano, eu acho que existe sim a possibilidade. Um abraço, Pansieri. Até daqui a pouquinho, né? A gente vai encontrar lá no Mineirão. O Gabigol fez um bom jogo contra o Vila de Goiás, tá? Eu acho que a dúvida do Jardim é só essa. Gabigol ou Matheus Pereira. Eu não acredito que ele entre no lugar ou do Wanderson ou do Christian. Por mais que tecnicamente seja muito superior a esses jogadores. A gente não pode esquecer que o Flamengo tem o melhor meio de campo do continente e para falar a verdade, tá? Tem um meio de campo que pode fazer inveja aí a muito clube de primeira divisão de grande liga da Europa. E eles voltam, tá? Não, Eric Pulgar, né? De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Só isso. É esse quarteto que o Flamengo terá, tá? Com Everton, Cebolinha e o Pedro na frente. Então, quer dizer, o Cruzeiro precisa estar atento a esse poder que o Flamengo tem de articulação no meio e até de marcação de competição. Porque desses 4 do meio do Flamengo, o Pulgar marca muito. Sim. O De La Cruz é uma formiguinha. E o Gerson também é um jogador com muito poder de marcação, muito forte, de imposição física, exatamente. E o Arrascaeta, que é ali o 10, né? O cara mais a ponta de lança,
também é um cara com muitos desarmes. É um cara que tem muita facilidade para desarmar o adversário. Então o Cruzeiro tem que estar extremamente atento a isso. Não sei nem se essa qualidade do Flamengo pode fazer o Cruzeiro mudar sua maneira de jogar. Essa é a minha grande curiosidade para a partida de hoje. Porque o Cruzeiro tem se caracterizado por uma marcação-pressão muito forte, que dificulta a saída de bola do adversário, né? O Cruzeiro tem feito isso no Mineirão e feito isso com excelência, né? E o Flamengo tem que tomar a bola dele. Para você tomar a bola... Só que a saída de bola do Flamengo é com jogadores de um nível técnico muito acima do que a gente tem no futebol brasileiro, mesmo nos grandes clubes. Sim. O nível técnico é muito elevado. É muito elevado. E se você dá o bote errado, com esse quarteto que o Flamengo tem, é um passo muito grande para você dar uma vantagem significativa ao adversário. Então fica até essa minha curiosidade. Se o Cruzeiro vai ter essa marcação tão alta, essa marcação tão feroz que o time do Leonardo Jardim fez, né, no jogo contra o Bahia, no jogo contra o Vila de Goiás, ou mesmo em parte da partida contra o Vasco lá no Parque do Sabiá, né? Ou se vai respeitar esse excesso de qualidade que esse Flamengo tem, que é desproporcional a qualquer outro time brasileiro. Eu acho que em termos de qualidade, Romano, não sei se você concorda comigo, e mesmo o Pansieri, mas em termos de qualidade técnica ali, de trato da bola, eu acho o Flamengo desproporcional até ao Palmeiras, que é o segundo. Sem dúvida nenhuma, né? A qualidade técnica e a forma que o Flamengo consegue jogar, porque você falou, o Eric Pulgar destrói muito, mas tem uma saída de bola excepcional. Léo Ortiz, que tem, inclusive, o Léo Ortiz é um zagueiro volante, né? Sim, o Léo Pereira, mas aí o lado esquerdo é o Ayrton Lucas, o Alexandro, o Alexandro é um jogador de Juventus da Itália. E ainda tem o Matias Vinha recuperando. O Ayrton Lucas é um cara que tem muita técnica. Né, muita técnica. Recentemente estava na seleção brasileira. Sim. O Wesley é titular da seleção brasileira. Talvez tenha sido a grande aparição do futebol brasileiro no ano passado. Né? Assim, dos mais jovens, o cara que se colocou aí para a seleção brasileira e para grandes mercados da Europa. E aí você tem um Gerson, você tem um De La Cruz. Então, é um dilema que o Jardim está vivendo. Além do dilema Gabigol ou Matheus Pereira, eu particularmente iria com o Gabigol e guardaria o Matheus Pereira, que vai participar do jogo. Também acho. Quem ficar no banco vai entrar. Sim. O futebol hoje ele é feito com 5 substituições, tá? Agora, além desse dilema de quem vai ser o 10 do Cruzeiro, seu 10 ou 9, né? Eu acho que ele tem esse dilema em relação à postura da sua equipe. Vai ter uma marcação tão alta diante de um time que tem muita facilidade para sair jogando? E o que faz o Leonardo Jardim e companhia? A tropa do Jardim é Mineirão. Quais serão os escolhidos? O time jogou bem no meio de semana. Ele repete a dose, ele poupou muita gente e deu certo. Briga boa. O Gabigol tá pedindo passagem, hein? O Gabriel Barbosa tá pedindo passagem. Vai continuar no banco ou pode ser titular? Ô, Thiago, olha só, você falou da tropa do Jardim e ele poupou o Lucas Silva do início da partida, o Fagner do início do jogo, o Matheus Pereira e o Wanderson. Me recordo no Rádio Esporte me perguntando, Pansieri, vai ser time todo reserva? Eu falava, não, Thiagão, não vai ser. Foram alguns poupados porque estavam um pouco mais fadigados, né? Tinham um potencial de lesão. Mas eles entraram no decorrer da partida até para não perder o ritmo, né? Então isso é fundamental. Eles voltam normalmente, né? O Fabrício Bruno, inclusive, é um reforço para esse jogo do Campeonato Brasileiro porque ele foi baixa, né? Foi baixa no jogo do Vasco, que foi semana passada em Uberlândia. Então retorna a defesa ao lado do Vidalba. No meio-campo, Lucas Silva titular, capitão da equipe. O Matheus Pereira também deu uma oxigenada. O Wanderson, que faz aquele serviço também de marcar, né, aqui atrás e chega com força na frente, enfim, tem essa participação no jogo, precisa às vezes ter mais essa noção do ataque, né, porque tá defendendo bastante, mas é um Cruzeiro que tem esse time para enfrentar o Flamengo com o Fagner também na direita. Tem até o campinho para quem tá acompanhando no YouTube da Itatiaia, um provável Cruzeiro para esse duelo contra a equipe do Flamengo. Tem o Cássio no gol, o Fagner na direita, mas vamos lembrar que o William fez uma boa partida, né? O duelo contra o Vila de Goiás. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. O meio-campo de Lucas Homero, Lucas Silva
E aí, o Matheus Pereira começa? Se tiver 100%, tiver tudo 100% com ele, beleza. Se não, tem o Gabigol, né? Pra fazer até essa função do Pereira. Eu perguntei isso pro Jardim. Ele disse que o Gabigol está realmente entendendo uma nova filosofia dentro do time, que é um jogador que é muito de participar, de ajudar. Então, se não tiver o Matheus Pereira 100%, tem o Gabigol aí pedindo passagem. Com o Christian, e aí na frente Caio Jorge e Wanderson. Esse é o Cruzeiro que treina hoje, Thiago, às 4 horas da tarde na Toca da Raposa. Os jogadores ficam concentrados e de lá saem pro Mineirão. Amanhã saem diretamente pro Mineirão. O Cruzeiro já tá adotando esse esquema com o técnico Leonardo Jardim. Antes treinava cedo, voltava à noite o time para concentrar. Agora não. Treina à tarde, já janta e já fica concentrado pra esse jogão de amanhã, Thiago. Boa, Pansieri. Olha, Ale Oliveira e Nath Fiuza, a gente pode dizer que tem uma turma que tem cadeira cativa já. O Jardim fala, não tem titular comigo, eu não tenho essa de titular, eu giro muita gente. O Jardim, colou não, viu? Tem uma turma aí, e com razão, né? Com merecimento. Tá ganhando cadeira cativa. O Fagner não sai, Fabrício Bruno não sai, o Vidalba, que muita gente achou que nem iria ficar no Cruzeiro, tá ganhando espaço. O Jonathan, que era titular, né? Era. Perdeu espaço. O Kaique na lateral já mandou até o Marlon embora. O Kaique ganhou definitivamente a vaga. O Lucas Silva e o Romero, a mesma coisa. E aí entra a briga boa. O Christian também, cadeira cativa no time do Jardim, assim como a dupla de ataque, né? O Wanderson e o Caio Jorge. A pergunta que eu faço agora, Ale Oliveira e Nath Fiuza: está estabelecida a disputa entre Matheus Pereira e Gabigol? Um só joga quando o outro sair? É por aí, Nath? Ô, Nath, eu acho que dava pros dois jogarem, são bons de bola. Ou na cabeça do Jardim é um ou outro, 8-80, Nath. Aí eu acho que depende muito da resposta dos próprios jogadores, viu, Thiago? E obviamente também do adversário. A gente não tá falando de qualquer adversário, a gente tá falando de um Flamengo que tem muito poderio ofensivo, que ataca muito, que agride demais, que vai exigir do Cruzeiro uma responsabilidade de recomposição muito grande, uma entrega muito grande dos atletas. Então eu acho que talvez aí para esse jogo ele opte por um ou pelo outro, porque ele sabe que o Wanderson é um atleta mais compromissado, né? Sem a bola, um cara que já entendeu melhor também essa entrega física que ele tanto cobra, um cara que faz esse vai e vem, talvez melhor até do que o próprio Matheus Pereira, né? Até por causa da questão do desgaste, que a gente sabe que pro Matheus Pereira é pior, mas se você for olhar aí esse campinho e você for pelo óbvio, sai o Wanderson e você tem Matheus Pereira, Gabigol e o Caio Jorge, né? O Gabigol como um segundo atacante, você tem ali Christian e Matheus Pereira trabalhando por trás deles e o Caio Jorge como esse cara de referência mais de mobilidade. Mas eu acho que para esse grande confronto, para esses grandes adversários, em que o time tiver mais tempo sem a bola, que eu acho que pode ser a tônica desse jogo amanhã no Mineirão, talvez ele tenha que optar. E se tivesse que optar para o confronto de amanhã, eu optaria pelo Gabigol. Acho que vive um momento melhor agora do que o Matheus Pereira. Olha, Oliveira, Nath Fiuza, quero o Gabigol. Eu, além do momento, eu acho que essa coisa do Gabigol tem um sangue já normal contra o Vila, correu muito, mas imagina como é que ele deve estar doido pra fazer um gol no Flamengo. Nossa senhora. Picaram o pé nele lá no Flamengo, Ale. Seria a grande atração, né? Esse reencontro do Gabigol com o Flamengo seria muito bacana. Eu não sei se o Jardim leva isso em conta, não. Não. Eu acho que o Jardim não leva. Não leva. Mas deveria, né? Não sei se deveria também, mas fato é que ele tem que levar em conta o campo e bola. E nessa do campo e bola, o Gabigol pediu passagem, ele esperou o momento dele, evoluiu, melhorou, ficou mais competitivo, entendeu como está acontecendo esse processo no Cruzeiro e faz por merecer um lugar no time. Ele faz por merecer, seja no lugar do Matheus Pereira ou seja no lugar do Wanderson. Ele está jogando mais do que essa turma, ele está entregando mais. Então, se é para respeitar a verdade do campo e bola, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Aliás, o William também que entrou foi bem. Não deve sair jogando porque imagino que ele queira uma proteção maior ali no setor, no lado direito. E o Eduardo fez a sua melhor partida na função do Lucas Silva. Não que tenha que sair o Lucas Silva, longe disso, mas é uma alternativa que ele tem para deixar esse meio campo mais forte. Agora, o Gabigol, para mim, ele ganhou a posição no campo. Se o Leonardo Jardim vai colocar isso em prática, vai respeitar esse momento, é uma outra história, mas que ele ganhou no campo,
Ele ganhou, Tiagão. Eu acho que não é o perfil do Jardim, não, mas se fosse aqueles treinadores mais antigos. Opa! Pegava aquelas manchetes todas do ano passado: Gabigol, fim de Gabigol, acabou o Gabigol tá morto. Sapecar, a torcida, a imprensa do Rio rebentou o Gabigol, né? Ano passado. Sapecava manchete pra todo lado no vestiário. O Fabrício Bruno também era reserva lá, né? Mas a saída do... E ele não tinha o peso do Gabigol, né? Não, de jeito nenhum. O Gabigol foi, assim, a diretoria esculachou com o Gabigol, né? Então, eu sapecava manchete pra todo lado antes de entrar no campo. É que ele faz os 2 gols decisivos na Copa do Brasil, né? No primeiro jogo. E depois, no segundo jogo, na hora da comemoração, ele anuncia a saída. Aí fica uma coisa meio... Sabe, aqui meio... na Arena MRV, né? Exatamente. Então ficou uma coisa meio esquisita e tal. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!